Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje com o candidato a prefeito de Paysandu, Tarcísio Marques dos Reis. Tarcísio, obrigado pela agenda. Eu sei que está bem corrido agora, perto das eleições. A gente ficou muito feliz que você pôde vir conversar um pouquinho com a gente. Tarcísio, vou começar a pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua carreira. Ok? Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com você, né, e com toda a nossa população de Paysandu e Água Boa. É corrido, toda a campanha é corrida, essa é a terceira que eu participo como prefeito, como diretor eu participei, acho que em média umas 7, 8 por aí aproximadamente, e todas elas são sempre bastante cansativas. Claro que a de prefeito tem um universo maior, é uma outra envergadura, né, mas estamos aí na batalha, caminhando, conversando, né, com as pessoas, ouvindo a população e isso é extremamente importante. Bom, em relação a mim, eu sou maringaense, né, já até brinquei com essa situação, eu vivi a minha vida toda em Paysandu, mas eu nasci aqui, na direção do posto Pinheirão, né, do Jardim Capital, no sítio do meu avô, do lado de lá da água, Paissandu, que já é Maringá, né. Então, portanto, não tem como falar que eu sou paisanduense, porque eu não sou, né, sou maringaense, porque nasci em terras maringaense, mas a nossa vida toda foi Paissandu, até porque aqui é mais próximo e a nossa vida foi toda aqui. Filho de pioneiros, netos de pioneiro, meus pais, aliás, meu pai com os meus tios que são Marques dos Reis, né, desbravaram as ruas de Paysandu, Avenida Ivaí, a principal que era na época, e assim sucessivamente. Cortaram ali com machado, foice, serrote e serrador e mais coisas aí que acho que tinha na época que eu nem sei mais como que funciona, porque hoje a questão é toda eletrônica, mecanizada e qualquer coisa assim. Depois vim, trabalhar com o meu cunhado Anísio Marconi, saudoso, que nos faz muita falta até hoje. E ali com 10 anos de idade, entreguei gás de bicicleta, entreguei compra, né, no Parque São Jorge, naquela época já existia, eu era só um menino de 11 anos. O Jardim Canadá já existia, mas era pouquíssimas casas e até a gente estranhava como que as pessoas podiam morar no meio do colonião mesmo, né, porque era essa situação. Jardim São Francisco, o cemitério, ele era tudo envolto por chacras e a gente já nessa desde a tenra idade já trabalhávamos com isso. Depois, saí de lá, lógico, né, fui fazer faculdade, me formei em estudos sociais, primeiramente pela Universidade Estadual de Maringá, depois em psicologia, sou psicólogo há 34 anos, formados pela universidade, né, pela UEM, estudos sociais já há quase 40 anos. Depois me formei em história, sou licenciado e hoje sou acadêmico de sociologia, né, estamos terminando a faculdade de sociologia. Dei um tempo agora nesses dias em função, da campanha, que é realmente bastante complicada, a gente não consegue concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, precisamos ter foco. E, estive diretor, né, do Versindes, Colégio Versindes nós fundamos em 1995, onde nós ficamos 17 anos na gestão. Depois disso eu saí da direção e acabei sendo candidato a prefeito, graças a Deus tivemos, vitória em ambas as eleições e ficamos prefeito, né, ficamos prefeito de Paysandu durante 8 anos, é isso. E aí, dei um tempo, me aposentei, virei empresário do ramo da construção civil e hoje estamos aqui retornando novamente, candidato a prefeito de Paysandu e Eu, de Água Boa. eu acho que realmente é isso que a gente gostaria de saber. Qual que é a motivação do senhor? Pois é, engraçado que eu me identifiquei muito com o setor de gestão. Claro que eu adorei ser professor, sou aposentado como professor, essa é a minha profissão. Estive diretor, porque é estar, né, é uma função que tem começo e fim. Prefeito também é estar, né, é um trabalho que tem a data para começar e a data para terminar, então não é eterno, né, graças a Deus, porque a gente tem muitos aprendizados e não ser prefeito a gente aprende muito também. E um dos motivos é que eu me identifiquei muito com gestão, né, a gente teve uma boa avaliação pela população, nos nossos 2 mandatos, conseguimos resolver problemas ali de 12 bairros, né, dos 13 que não tinha asfalto, nós conseguimos trazer pavimentação,
construímos creches, né, 3 creches, 2 nós construímos, uma a gente comprou o prédio da APAE, 2 postos de saúde do Bela Vista e do Santo Antônio, o Hospital São José, estávamos caminhando para deixar ele pronto, né, com já a construção de 4 salas, cirúrgicas que nós estávamos já quase que praticamente pronta, 99% pronta, com todo o equipamento cirúrgico para colocar o hospital a funcionar na atualidade, mas eu recebi uma notícia que, infelizmente, com a precariedade e com o sofrimento e a dor da população de Paysandu, que está sofrendo muito com a saúde, porque a queixa, eu tenho caminhado os bairros, de 10 casas, 9, eles falam da precariedade na saúde, que não é bem cuidada, aquela coisa toda, né, que a gente ouve pelo dia a dia, que essas salas de cirurgia já não existem mais. Então, nós sofremos uma regressão violenta na qualidade da saúde que a gente precisa oferecer para a nossa população, que vai longe fazer cirurgias, aquelas questões todas, e a gente descobriu que essas salas não existem mais e que no lugar dessas salas foram feito área de descanso e sala de estudos para os acadêmicos que estagiam ali no hospital. Então é lamentável, né, que eu costumo dizer que penso eu que chega a ser quase um crime contra a humanidade paysanduense, pensar que isso aconteceu e parece que de fato aconteceu, segundo o Conselho da Saúde de Paysandu tem fotos e registro e visita em loco sobre isso, então não sou eu que estou inventando, essa regressão violenta, né. Então tudo isso acaba nos motivando para que a gente possa voltar, né, fazer esse trabalho que seja realmente para todos. Porque eu entendo que um gestor, Papa Francisco já fala isso, né, que a terra pertence a todos. Bom, se a terra pertence a todos, automaticamente a cidade é de todos, ela não é de um grupo político, ela não é das pessoas que está apoiando o prefeito, do grupo de vereadores, dos CCs, nada disso, é para toda a população. Então, eu entendo que se o gestor não tem essa visão de que ele precisa buscar soluções para todos de fato, e em todas as áreas de necessidade, quer seja ela na construção civil, no obras, na cultura, no esporte, na saúde, na educação, no meio ambiente, na agricultura, enfim, todos de fato. Infelizmente, não tem condição de ser gestor, porque sem essa visão empobrece, né, e acaba realmente refletindo na população que não tem culpa disso. Quando ele vota num candidato, ele vota com a esperança e com a expectativa de que aquele candidato possa trabalhar em função dele, né. Então, eu acho que tudo que me motivou a voltar a ser candidato novamente foram ouvindo as pessoas na rua. Que, aliás, esse foi um aprendizado para mim. Eu fui prefeito 8 anos, deixei de ser 4, agora estamos voltando, e se por um acaso Deus assim nos permitir e a gente for eleito, eu aprendi uma lição muito grande, que é até um compromisso que eu faço, não é nem promessa, porque promessa não se faz, de ouvir mais, né. Eu percebi que uma das falhas, talvez, quando eu estive ao longo desses 8 anos, de ouvir as bases. Quando eu falo base, eu não estou dizendo que as pessoas são inferiores, né, mas ouvir a base de funcionários, que eles é que enfrentam o dia a dia, sabem dos problemas, ouvir as pessoas que executam os trabalhos, ouvir as pessoas que estão à frente de uma associação de bairro, enfrentando os problemas nos bairros, quais são as dificuldades e assim por diante. Então, eu penso e tenho certeza que vou fazer muito isso, eu quero fazer isso, tirar um bom tempo, não ficando lá só em gabinete, porque em gabinete, quando você está lá, você acaba tendo reuniões em cima de reuniões, conversas em cima de conversas, que não é para todo mundo, é para apenas umas pessoas, grupo seleto, e às vezes nem é tanta vantagem assim para a cidade e muito menos para a gestão. Então eu vou tirar um bom tempo durante a semana para ouvir pessoas, para ouvir funcionários, para ouvir secretários, para ouvir todas as pessoas que estejam envolvidas e que faz sentido para a gestão e que dá realmente a cor e o sabor para uma gestão. Então, eu acho que o motivo mais pelo qual eu voltei, acho que foi por isso, foi ouvindo as pessoas, vendo como é que era a questão, pude ver de fora e pude perceber quanto eu estive lá também, tive falhas, como também acertos, e tentar agora realmente ter a oportunidade de corrigir muito dessas coisas que são básicas às vezes, né?
e a gente deixou de fazer. E eu acho que com essa visão, com essa bagagem que o senhor teve, ainda mais agora das ruas, faz com que traga novas propostas. Sim, novas ideias, com certeza, porque o que mais tem e olha como o povo tem ideias. Rapaz, e são ideias, assim, tão plausíveis, que a gente, assim, fica até admirado, fala: "Meu Deus, né, como a sabedoria realmente ela tem a ver com vivência e não tanto, às vezes, com a questão acadêmica". Claro que a questão acadêmica, a academia é extremamente importante, é importante que nós realmente estudamos sempre, buscamos isso, mas a vivência nos ensina. Então as pessoas têm nos dado, assim, ideias, entendeu, que na verdade eu tem hora, assim, que eu nem penso, nunca tinha pensado naquilo. E como isso auxilia, e como, isso amplia a nossa visão, né, de questão de lidar mais com a humanidade em si, do quanto as pessoas são carentes mesmo, de ouvir elas, do quanto elas são carentes em talvez de você poder estar mais próximo para elas poderem falar, para elas falarem das dores delas, das angústias, dos medos, das inseguranças. Bom, é um trabalho terapêutico, né, para nós que somos psicólogos, a gente sabe exatamente o significado de tudo isso. Mas é muito. E assim, a vida, de gestor, tanto no colégio, que é um universo menor, lógico, né, aí a cidade é um outro universo, mas isso nos deu muitos ensinamentos, né. Muitas coisas a gente foi capaz de aprender, quem confiar, como confiar, de que jeito confiar, o que significa confiança, até que ponto, né. Quem são as pessoas verdadeiras realmente que pode te auxiliar, né. Então isso, ajudou muito e a gente consegue identificar muito isso hoje de perto, né. E eu acho que essa bagagem vai nos auxiliar muito a ser melhor do que nós já fomos, porque a experiência ela é fundamental para você conseguir fazer uma transformação ainda maior do que aquilo que a gente já fez. Com essa experiência, com essa bagagem que o senhor tem, que o senhor teve durante essa jornada que o senhor passou, quais são os desafios que podem aparecer, ou os obstáculos que terão, caso o senhor venha a ser eleito? Olha, nós já temos um grande desafio, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, Pode ficar à vontade. eh, que nós somos cidades satélites, né. Quando eu estive prefeito, no primeiro ano que eu fui eleito, nós eleito, no primeiro ano de gestão, nós tivemos um encontro em Canoas, no Rio Grande do Sul, de todos os prefeitos do mundo todo, não só do Brasil, não só da América, das cidades satélites. Então eu fui para lá, ficamos uma semana, e lá teve prefeito da cidade satélite de Paris, do Canadá, que eu esqueci o nome da capital agora, me fugiu. Montreal? Montreal? Acho que é isso. Olha, se eu tiver errado, a geografia faz tempo que eu estou fora dela. Na África, África do Sul, no Brasil, olha, na Europa, por inteiro, inclusive algumas cidades satélites dos Estados Unidos, inclusive, estiveram lá, e todas elas, onde é que esteja, claro, com estruturas diferentes, óbvio, mas é o mesmo problema. A dificuldade de gerar emprego e renda, né? A dificuldade que as pessoas fiquem na cidade satélite trabalhando, porque a gente não consegue concorrer com a estrutura econômica da cidade polo, né, que as outras acabam sendo satélite em torno dela, e fazer exatamente o que as pessoas acabam ficando. Esse é um grande desafio, porque elas vão trabalhar na cidade polo, né, elas, acabam gastando, né, os recursos com lojas, com roupa, com banco, sei lá, volta para a cidade satélite para assistência. Do asfalto, do bairro, as necessidades básicas que uma cidade tem, da saúde, da educação, da infraestrutura e assim por diante. Então, eu acho assim não, tenho certeza, que um dos desafios já é esse. E não tem como alterar. A gente não consegue arrancar Paysandu e levar para outro lugar. Então, esse é um desafio grande e quem consegue ter visão nessa situação consegue realmente fazer um planejamento mais ostensivo, vamos dizer assim, para que a gente possa desenvolver a nossa cidade. Então, a gente, assim, pensa que precisamos gerar emprego e renda. Claro que nós vamos querer concorrer com Maringá, né? Porque a estrutura econômica é outra, mas o máximo possível que a gente puder trazer de indústria e comércio para Paysandu, com o desenvolvimento de um parque industrial aqui na nossa cidade, que nós temos terreno para isso ali em frente a Cocamar, nós vamos estar fazendo porque
Já muitas pessoas, muitas indústrias vindo para cá, ou empresas, que qualquer que seja elas, as pessoas já vão acabar trabalhando por aqui. E com isso elas acabam gerando a nossa economia, no comércio, né, na- nas lojas de maneira geral e assim por diante, né? O outro desafio é a saúde, né? Pelo que eu estou entendendo, nós tínhamos uma ideia de colocar esse hospital para funcionar na totalidade, que estava perto de realizar isso. É só uma questão de terminar ali as reformas básicas que precisava. E agora, pelo que eu entendo, nós vamos ter que voltar a estaca zero. Esse é um desafio. Por quê? Porque saúde ela é extremamente sensível, né? Saúde, você mexe com dor, você mexe com sofrimento, você mexe com ansiedade, você mexe com medo, você mexe com a fantasia de morte, que isso é extremamente complicado para o ser humano, e nós somos preparados para tudo, nós ocidentais, pelo menos, né? Os orientais são um pouco diferentes culturalmente em relação a isso, mas nós ocidentais, nós não somos preparados, a nossa cultura não nos prepara para a morte, né? Assim como os orientais são mais preparados. Então, vai ser um desafio muito grande, mas nós não temos medo de desafio. A gente já caminhou da outra vez, nós recomeçamos o que tiver que recomeçar, e para isso nós temos apoio total da ministra da Saúde, que eu estive com ela em Brasília, a Anísia Trindade, dos nossos deputados do governo federal, que tem muito recurso para isso. Então, ele falou: ó, se for preciso, a gente reconstrói, mas nós vamos batalhar para isso novamente. O outro desafio é com a educação. Nós temos professores assim muito desmotivados, adoentados, é, como que eu posso dizer, desrespeitados. Eu tive uma reunião com os professores, rapaz, não querendo ser assim sensacionalista, né? Não é essa a ideia, mas eu fiquei assim com vontade de chorar. De Tinha professor que não tinha vontade de falar, de tanto que elas estavam, assim, se sentindo desmerecidas, não consideradas, enfim, né. Então tinha uma ou 2 lá no meio que falava por todas e as outras: "Olha, é isso que nós sentimos, é isso, aquilo. Prefeito, é isso mesmo". Então, assim, a gente tem um grande desafio, que também estive com o Camilo Santana, que é o ministro da Educação em Brasília. Ele colocou, assim, todo o ministério à disposição, junto com o FNDE, que é tudo, né, junto o MEC ali, e ele disse o seguinte: "Olha, as cidades, prefeito, que não têm, recursos para custear o piso nacional salarial dos professores, se o prefeito realmente tem vontade e vem procurar, ele consegue ter pessoas que façam estudo técnico contábil, projetos jurídicos, provando por A mais B as demandas, a localização dessa cidade, os problemas que essa cidade enfrenta, a questão do IDH, sabe aquela questão toda, Sim, né? Que é um trabalho quase que de engenharia também, sim, né? sim. Um pouco É, é. então, ele falou assim: existe uma forma de o FNDE complementar esse pagamento para essa cidade quando ela comprova que ela não tem condições para isso. Então, eu até ouvi essa conversa: "Ah, não, é o governo Lula, deu um aumento que agora as cidades não conseguem pagar e o prefeito não tem condição". É mentira, né. Estive lá, em loco, e o próprio ministro falou: "Projeto bem feito, bem esclarecido, com todas as argumentações necessárias, existe sim a possibilidade do governo federal fazer esse repasse para poder ser pago o piso nacional salarial dos professores". Então, fazer as reformas, os professores têm se queixado, muita gente mandando foto, eu nem publico muito isso para não ficar, sabe, aquela coisa de: "Ah, lá candidato agora quer se aparecer", você sabe que tem isso. Mas muitos me mandam fotos das situações, né, que os prédios ficam. Você sabe, prédio público é complicado, é muita gente no dia a dia, ele se deteriora rápido. Então, se você não fizer uma manutenção meio que contínua, quando você for abrir os olhos para a coisa, aí fica muito mais caro, já está mais que deteriorado, e aí acaba, inclusive, complicando a própria situação de segurança dos alunos, dos professores, né, as famílias preocupadas, aquela coiseira toda. Então, esses seriam os desafios básicos. Urbanização, Paysandu já tem uma situação séria de trânsito, de urbanização. Nós precisamos fazer um estudo
grande, não sei se já existe, mas se não tiver, se tiver, a gente aprimora isso, do trânsito da nossa cidade, engenharia de trânsito, para a gente poder ver o que é que nós podemos fazer, porque a nossa cidade não foi planejada, tem uma parte aí que já está, como é que fala vocês em engenharia? Não é constatada, como é que é? Já foi quando está já pronta e não tem mais como fazer. Os engenheiros usam muito isso. Constituída, não é constituída, eu esqueci a palavra agora. Se eu lembrar, eu falo. Então, quer dizer, ali já está, as ruas não batem uma com a outra, as casas já estão construídas, então não tem como você mexer nisso. Tem um nome que fala exatamente isso. Eu lembro que a minha engenheira falava bastante. Então, o que que a gente precisa agora é fazer um estudo para isso. Como que nós podemos, dentro disso, arrumar uma solução que fique melhor para a qualidade de vida dos paysanduenses. Graças a Deus, Água Boa não tem esse problema, até por conta, né, do número de população, aquela questão toda. Mas Paysandu sofre muito com isso, né? Mas Água Boa sofre com a saúde, sofre com a educação, aquela questão toda que a gente sabe. Então, a gente precisa, porque tem rua que às vezes você já percebeu que tem um carro estacionado de um lado e do outro, se vem um carro tem que esperar o outro passar, né, então nós precisamos resolver isso, né. Tem escolas que ficam em esquina, a Lucília ali, por exemplo, no canto do cemitério, vai e vem, meu Deus, aquelas crianças saindo na hora do pico, é carro, é moto, é pai, é aluno, entendeu, né. Então a gente precisa dar uma solução mais confortável, também ali na creche Anísio Marconi, aliás, que fica ali perto, entendeu? Então, a gente precisa buscar essas soluções. Na agricultura, por exemplo, nós também até conversamos com o ministro do setor agrário de Curitiba, de Brasília, e nós levamos as queixas que as máquinas hoje elas cresceram e as pontes são extremamente estreitas, né? Os equipamentos agrícolas eles mudaram, tecnologia a gente sabe como que ela muda rápido, né? Então ele falou: "Prefeito, nós temos aqui financiamentos, nós temos recursos, desde que o projeto seja bem feito, a gente faz o alargamento dessas pontes, né". Nós temos também, por exemplo, a Itaipu Binacional, o NUVR, nosso parceiro, né, que é deputado federal, está licenciado para ser diretor, então ele diz: "Tarcísio, tudo que for de meio ambiente, aqui nós temos muita coisa, para estrada rural". Ele falou: "Olha, tem cidades que têm até projeto já aprovado para pavimentação asfáltica das estradas rurais vicinais, né, não são todas, as principais, lógico, né. A iluminação de LED, a questão da iluminação solar, da energia solar, olha, que mais? Nossa, ele falou tanta coisa lá que eu esqueci. Ele falou: "Desde que você tenha bons projetos, você consegue recursos", porque aqui na Itaipu, ela é muito rica, né, só que nós temos um conselho, não sou eu que determino para onde vai o dinheiro, mas é um conselho, né, dos 2 países, porque ela é binacional, exatamente por isso, que vai aprovar esses projetos. Aprovando, os recursos vão ser destinados para a cidade. Então, nós temos muito essas ideias aí, né, que a gente pretende realmente colocar para a nossa Paysandu e para o nosso distrito de Água Boa. E a questão animal, né, eu tenho andado, assim, quantas casas, graças a Deus, estão dentro dos quintais, muitos cachorros, até por uma questão de segurança, e por falar em segurança, a nossa ideia é criar a guarda municipal, nós já até estivemos com o Ministério da Justiça, existe repasse, embora ainda a gente não tenha os 50.000 habitantes oficiais, mas nós podemos fazer já uma projeção disso pelo IBGE, e a gente pode chegar naquele percentual, aquela coisa toda. Então, porque esse governo, o governo federal, que é o governo Lula, ele tem a ideia de passar basicamente a estrutura para as cidades terem a sua própria segurança, não para o Estado e para a federação. Porque ele diz assim: quem sabe dos problemas da cidade é o município, é as pessoas. Então, nada mais justo do que dar estrutura para que eles tenham a sua própria segurança e façam ela de acordo com as suas próprias necessidades, né? Claro que nós não estamos abrindo mão de polícia militar, claro que nós não estamos fazendo nada disso, mas é uma estrutura a mais que vem auxiliar esse trabalho aqui na nossa cidade. E aí, voltando a falar nos animais, graças a Deus, a grande maioria a gente encontrou dentro dos quintais, então significa que estão sendo cuidados, né? Não presenciei, graças a Deus, nenhum maltrato, pelo menos não vi isso. Mas nós temos muitas pessoas aqui que trabalham sozinhas, que cuidam, que gastam o seu dinheiro, várias senhoras, rapazes, senhores, entendeu? Que são as pessoas. Eu mesmo tenho animal adotado na minha casa, tenho 3 cachorros, tenho gato que adotei na rua, aquela coisa toda.
E a gente precisa dar uma estruturação. Então nós temos assim uma ideia, um projeto de fazer parcerias com empresas privadas, que ela tem toda a estrutura de médico veterinário para fazer as castrações, para chipar os animais, tanto os da residência quanto os animais de rua, porque daí você identifica eles através da informatização, né? Se esse animal é da rua, porque existe, a pessoa até explicou para mim, existe o cachorro de rua e existe o cachorro na rua, que são coisas diferentes. O na rua, ele pode ter dono. O de rua é aquele que não tem dono, não tem quem, né? Não tem o tutor que se responsabiliza por ele. Então, assim, tem toda uma estrutura e a nossa ideia é realmente poder implantar essa atividade aqui na nossa cidade, com castração, com cuidados, com a fiscalização, como o cachorro é chipado, ele está na rua, identifica quem que é o dono, quem que é o tutor, faz todo um cadastramento. É um trabalho bastante moroso, eu quero dizer assim, é moroso no sentido de demorar, mas é possível cadastrar, não tem como, você começa uma hora, você tem que terminar. Então a nossa ideia é fazer isso e fazer uma grande parceria mesmo com essa causa animal, até porque é lei, né. Então, não tem como você fugir, tem as leis que protegem os animais e quem não coloca, essas leis em vigor através do trabalho e dos projetos que você vai desenvolver, ele está contra a lei. Então, nós precisamos pensar nisso com todo carinho. É se utilizar a tecnologia para o Por bem, né? exemplo, a tecnologia está aí, né. Sim. Então, gente, não dá para em século XXI, né, quase que 25 anos, já uma quarta parte, uma primeira Sim, parte, quarta parte, sim. alguma coisa assim, do século já está acontecendo, não dá para a gente utilizar mais aquelas ferramentas de anotar no caderninho, aquela coisa toda. Claro que isso é extremamente importante, anotar no caderninho, mas vamos usar a tecnologia a nosso favor, porque ela traz qualidade, ela traz agilidade e ela consegue realmente trazer soluções mais precisas do que a população precisa, né. Tarcísio, assim como a educação fez de ter um porta-voz, a gente abriu as perguntas no Instagram para poder fazer algumas, deixar o Certo. pessoal poder perguntar. A pergunta que mais apareceu foi, eh, até se o senhor estiver confortável em me responder, pode ficar à Claro, vontade. As pessoas elas querem saber se foi indeferido, se o senhor pode falar sobre isso, que é a claro, dúvida que rodou tranquilamente. essa última semana. Tranquilamente, a gente fala isso de maneira muito tranquila. Eu acredito que seja uma perseguição política mesmo para não ter concorrência, eu acho isso, extremamente desumano e por que não dizer em outras palavras, outras coisas que não cabe aqui. Mas reprovar a conta minha na Câmara, que nunca nenhum prefeito foi reprovado em Paysandu, contas aprovada pelo Tribunal de Contas, não entendi, não dá para entender, né. Então já é uma estratégia da própria gestão aí atual, do prefeito, né, com os vereadores, a gente não sabe exatamente qual que foi a troca ali que foi feita para isso, mas os vereadores votaram 2 contas minhas que estão aprovadas pelo Tribunal de Contas, eles reprovaram. E a Câmara a gente sabe que não tem capacidade técnica para julgar isso. Se o Tribunal de Contas, que é um órgão estadual, com toda a estrutura que tem, disse que está aprovada, como que a Câmara aqui em 45 dias, e vocês levaram anos para decidir, o Tribunal de Contas, em 45 dias está reprovado. Eu duvido que foi analisado. Eu duvido que tenha capacidade para isso, porque não tem, a gente sabe que não tem. Não adianta adorar a pílula, porque a gente sabe que não tem, né. Nem os vereadores e nem os técnicos que trabalham lá com eles. Eles respeito, eu entendo que eles possam buscar, eles possam entender, mas capacidade para julgar uma conta em tão poucos dias, que inclusive já estava aprovada, e eles disser que está reprovada, para mim é perseguição política. É uma forma de querer vencer a eleição sem ir para o debate, sem enfrentar realmente a realidade que a cidade está vivendo. Uma de 2018, nós tivemos a recomendação, mas é por uma questão técnica, que não sou só eu, vários prefeitos, e segundo informações, o atual também já tem isso em 2022. Pelo menos foi o que eu ouvi. Não posso provar, mas é o que eu ouvi. Você não a gente não conseguiu, porque cai a arrecadação, você não consegue, colocar o limite do gasto com o pessoal dentro do que a lei exige, que é 51,30. Mas não é porque você gastou a mais com o pessoal, é porque cai a arrecadação automaticamente, né. Mas não existe dolo, não existe crime, não teve desvio de dinheiro, nada disso. Outros prefeitos tiveram esse problema e foi aprovada, a minha não foi. Então, mais uma perseguição.
Então, a gente vê assim, como não existe nenhum crime, não existe nada ilegal, nós não cometemos nenhum tipo de problema que nos desabone perante a lei, né. E se tivesse, nem eu ia pôr a cara para ser candidato e pôr toda uma estrutura aí na rua para quê, né. Eu ia colocar meu rabinho no meio das pernas: "Não, errei, pronto, acabou, vou ficar quieto no meu canto". Mas gente, eu não estou pondo a cara aqui sabendo que, né, pode ter alguma coisa errada. Então, na verdade, não tem. Quem diz que tem é mentira. Essa pessoa está mentindo. Essa gestão é muito mentirosa, né? E a gente, então, precisa realmente mostrar para a população que nós estamos batalhando, estamos na justiça, a gente acredita e tem certeza que a lei está do nosso lado e nós seremos candidatos, com a graça de Deus. Preciso, gostaria de agradecer você poder ter participado. Se você quiser dar a sua última conversa com o pessoal, falar um pouquinho mais de alguma coisa, pode ficar à vontade. Ótimo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar com a nossa população nesse podcast. Pedir para a população de Paysandu que, se puder, voltar a confiar o seu voto conosco novamente, dia 6 de outubro, votar 13, votar na nossa equipe de vereadores que estão junto conosco, que são pessoas boas, que trabalhadoras e que todas elas, nenhuma tem nada que as desabone. E junto com o Marcos da Luz, porque Água Boa agora, depois de 42 anos, eu estou contemplando Água Boa com candidato a vice-prefeito. Então, Água Boa, está vai ficar, se nós formos eleitos, no pé de igualdade com a nossa cidade. Então, essa é uma oportunidade para Água Boa fazer valer o seu voto, eleger um vice-prefeito de lá, para que eles possam ser, né, estar inserido no dia a dia, porque, na minha opinião, sempre foi, mas quando você tem um representante no nível de vice-prefeito, você tem maior condição de reivindicar as questões para Água Boa. Então, a gente gostaria muito que as pessoas compreendessem tudo isso que nós falamos, nos auxiliasse e nos corrigisse se nós falharmos, com toda certeza, fica inteiramente à vontade para isso. E dizer que estou muito feliz por estar aqui podendo falar com todos vocês. Novamente, nosso obrigado. E você de casa, que é candidato ao legislativo, ao executivo, fica o convite para vir conversar, falar um pouco mais sobre suas ideias. E logo, logo teremos mais um bate-papo.